Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 21 de dezembro de 2021, finalizando aí mais um ano, finalizando mais um mês e também finalizando aqui o nosso devocional Boas Novas de Grande Alegria. Devocional que a gente dedicou aí nos últimos 25 dias a falar sobre o Natal, sobre o que significa o Natal, de alguma forma tentar preparar e antecipar aí a chegada do Natal, preparar o nosso coração para esse momento que para nós cristãos é tão importante, que é o Natal. Nós temos duas datas que são extremamente importantes para nós cristãos, que são exatamente o Natal, período agora que a gente vai comemorar, e também a Páscoa, né, que nós comemoramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Bom, o texto de hoje é João, capítulo 20, a partir do verso 30. Diz assim, aliás, na verdade, desculpe, João 20, 30 e 31, que diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas foram escritos para que vocês creiam. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. A história de Jesus, a história da sua encarnação, a história do fato de que ele, como falamos até ontem, é o ancião de dias, aquele que existia desde sempre, aquele que era eterno, aquele que criou todas as coisas. A história de como ele se revestiu de humanidade, como ele deixou toda a sua glória e veio habitar entre nós. A história da encarnação dele, a história do fato de que ele habitou entre nós, que ele viveu entre nós. Será que essa história ela é capaz de nos comover tanto quanto outras histórias? Será que as histórias de superação, as histórias de vitórias, as histórias fantásticas que os homens vivem nos comovem muito mais do que a história de Cristo? E se isso acontece, por que isso acontece? Por que será que o fato de Jesus ter nascido, vivido, morrido, ressuscitado e prometer voltar, por que essa história não comove o nosso coração? E outras histórias até bonitas, histórias felizes, histórias tristes, têm uma capacidade maior de comover o nosso coração. Por que isso acontece? Isso acontece às vezes comigo. Eu sou tomado às vezes por uma música. Eu gosto muito de ver filmes, né? Então, às vezes um filme, uma música que me chama mais atenção, que me lembra de algo do meu passado, comove o meu coração. Às vezes um filme, né, que eu assisto, eu gosto muito de assistir filmes. Então assisto ali um filme, aquilo me comove, chega até as lágrimas, chega a chorar, choro às vezes, viu, gente? Não era assim quando eu casei, não, mas a pastora Flávia acabou me deixando um homem mais comovente, mais emotivo. Então eu choro às vezes com alguns filmes, às vezes lendo um livro. Essas coisas às vezes me comovem mais do que a história real de Jesus. E por que isso acontece? Por que essas coisas, às vezes uma música, um filme, um livro, ou até uma palestra na internet, a história de superação de alguém, por que isso tem o poder de nos comover muito mais do que a história de como Jesus nasceu, de como aquele que criou todas as coisas e em sua bondade, em seu amor, revestiu-se de humanidade? Por que a história de como ele viveu entre os homens, viveu de forma simples, de forma humilde, mas também andou por todo lado, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo? Por que a história de como ele morreu de forma sangrenta, sendo zombado, sendo vilipendiado, envergonhado, oprimido? Por que a forma como ele morreu por mim, por você, por nós? Por que o fato dele ter ressuscitado 3 dias depois e prometer voltar, por que isso não comove o nosso coração? Por que isso não faz o nosso coração ficar compungido? Bom, eu posso pensar em algumas respostas, mas
de fato, elas vão sempre passar por dois pontos. Primeiro, o pecado nos torna indiferentes. E preste atenção no que eu vou dizer. A natureza pecaminosa e seus adeptos que tomam o nosso coração. Quando eu falo pecado, a gente sempre pensa em ações que nós fazemos de pecado. Então, quando eu falo pecado, eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, não, mas o meu único pecado foi esse. Não, meu amigo, você não está entendendo. Existe uma tendência, existe uma natureza pecaminosa em nós, ainda que essa natureza, ela hoje, para aqueles que estão em Cristo, ela está já completamente transformada pelo novo nascimento, mas Satanás, ele continua usando da nossa própria tendência humana para nos atacar. Eu me lembro de uma oportunidade, a pastora Flávia teve 2 gravidezes nas trompas, não sei se seria 2 gravidezes aí, acho que não, mas enfim, ela passou por 2 episódios de gravidez nas trompas, e num desses episódios, o médico deu anestesia para ela, mas não sei por quais motivos a anestesia ela não estava fazendo efeito, ela continuava sentindo alguma coisa na perna. E aí ele aplicou mais uma dose, ou aumentou a dose, enfim. E aí quando ele aumentou a dose, aí parece que a anestesia começou a fazer efeito, mas ele ainda estava preocupado assim, se estava fazendo efeito ou não. E ele pegou uma pinça, para quem conhece aí instrumento cirúrgico, sabe a pinça, ela parece uma tesoura que tem um fechamento assim, e atrás ela trava. Então ele veio com essa pinça assim na barriga dela e travou e depois girou. Quer dizer, uma dor lacinante que ela sentiria se não houvesse anestesia. Mas ela não sentiu nada, não sentiu nada. Isso é que o pecado faz com o nosso coração, ele nos torna indiferente. E aí, volto a dizer, não são atos de pecado, ainda que os atos de pecado, eles produzam isso. Então, quando nós temos um ato de pecado, uma ação de pecado, né, isso, de fato, nos torna indiferentes a Deus. Lá no Novo Testamento vai falar algo sobre mente cauterizada, exatamente pelo pecado. Mas não só os pecados. Pensa, por exemplo, nos adeptos do pecado, nos trabalhadores do pecado, as lutas e as dificuldades. Nós sabemos que as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos, elas são resultados diretos do pecado. E às vezes a luta e a dificuldade nos tornam indiferentes a Deus. A luta e a dificuldade nos tornam indiferentes à história de Jesus. Nos tornam indiferentes àquilo que pode nos trazer salvação. Então, os pecados e os seus resultados, eles nos tornam indiferentes à história de Jesus, além das tendências, né? As tendências do pecado. O que são tendências do pecado? Preguiça. Tem gente que simplesmente tem preguiça, e não só preguiça de trabalhar, preguiça de conhecer as coisas de Deus. E isso nos torna indiferentes, desânimo, é uma tendência pecaminosa, murmuração, né? Maledicência, fofoca, são tendências pecaminosas que nos tornam indiferentes a Deus. Mas nós temos um segundo inimigo, o mundo nos torna indiferentes. Se o pecado nos torna indiferente, o mundo também nos torna indiferente. Anota aí, o mundo cria ilusões que parecem verdades. Eu falei isso ontem. O mundo ele trabalha para criar uma ilusão, um mundo fantasmagórico, que para a gente ele é muito real. Mas o mundo de Deus, que é o mundo mais real, não chama tanta nossa atenção como deveria. E por que o mundo faz isso? Ele faz isso porque ele tenta nos afastar de Deus, criando uma ilusão. Eu gosto de usar uma analogia para você entender essa ilusão que o mundo causa, que é um óculos colorido. Imagina você usando um óculos que a lente é amarela. Você vai ver tudo amarelo, ou rosa, ou azul, ou qualquer outra cor. Você vai ver da cor da lente do óculos. Então é mais ou menos isso que o mundo cria. Ele cria uma ilusão, ele cria um mundo que não é verdadeiro. Então ele diz para as pessoas que elas estão solitárias, e ele começa a apresentar um mundo de pessoas que são felizes juntas, né? E no fundo a gente sabe que muitos estão juntos e são solitários do mesmo jeito. O mundo vai criar a ilusão da falta de dinheiro, dizendo o seguinte, que quando você tiver muito dinheiro,
Aí você vai ser feliz. Isso é uma ilusão, porque quem tem muito dinheiro quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro e nunca para. Por que isso acontece? Isso acontece porque existe uma ilusão do mundo relacionado ao dinheiro. A promiscuidade sexual, vários parceiros, e isso é feliz, ou as doenças, enfim. O mundo cria uma ilusão. O pecado cria uma indiferença através da sua tendência. O mundo também cria uma ilusão e nos torna os dois indiferentes à história de Jesus. Então, qual é a solução? E aqui a gente já apresenta a moral da história de hoje. A solução é a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita para que fiquemos chocados e sejamos despertados para a maravilha. Qual maravilha? A Bíblia foi escrita, a Bíblia foi toda desenhada para apontar em uma direção. A Bíblia, a sua constituição e o seu desenho foi feito para que ela apontasse em uma direção. Ela foi desenhada exatamente para apontar que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo. Então, de Gênesis a Apocalipse, principalmente o Antigo Testamento, apontando para Jesus, e o Novo revelando Jesus, esses dois testamentos, ou toda essa Bíblia, ela foi escrita com um objetivo: chocar e maravilhar o nosso coração. Então, por isso que a realidade da Bíblia é mais real do que a realidade ou a existência que nós vivemos. Alguns homens do passado diziam que a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. E isso é verdade. Por quê? Porque a Bíblia ela revela uma existência e uma realidade que o mundo não conhece, que o pecado não sabe explicar. Então, por isso que a moral da história que nós vemos em tudo que nós falamos é exatamente nos lembrarmos que a Bíblia foi escrita para isso. E qual é a aplicação que eu devo fazer, então, diante dessa verdade tão absoluta? Mergulhe na Bíblia. Deite-se, mergulhe mesmo, entre de cabeça na Bíblia. Conheça a Bíblia, conheça as suas histórias, conheça o seu desenho, conheça a sua estrutura, conheça a forma como ela foi escrita. Fale da Bíblia para as pessoas, fale da Bíblia para o seu cônjuge, fale da Bíblia para o seu amigo, fale da Bíblia para o seu pai, para o seu irmão, para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus familiares. Fale da Bíblia para você mesmo. Converse sobre a Bíblia. Sempre remeta a sua história para a Bíblia. Viva a Bíblia. Além de falar a Bíblia, além de estudar a Bíblia, além de ler a Bíblia, viva a Bíblia. Deixa a Bíblia mostrar como você deve viver. Deixa a Bíblia mostrar o que você deve fazer, como você deve responder, como você deve reagir. Deixa a Bíblia falar com você e viva a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a história de Jesus do princípio ao fim. Se o pecado e se o mundo, eles criam existências ou criam realidades que são paralelas ou ilusórias com relação à Bíblia ou com relação a Jesus, a Bíblia, por outro lado, revela, mostra a verdadeira história de Jesus. Por isso, mergulhe na Bíblia. Por isso, estude a Bíblia, fale da Bíblia. Por isso, viva a Bíblia. Porque a Bíblia é a história de como Jesus nasceu, de como Jesus viveu, de como Jesus morreu, de como Jesus ressuscitou, e a Bíblia é a história de como ele voltará, de que maneira se dará a sua volta. Por isso, a Bíblia contém a história dele e por isso nós devemos estudar, e não só estudar, ler, viver e falar das realidades que estão contidas na Bíblia. As realidades da Bíblia são mais reais do que a realidade que você acha que é real. Essa frasezinha só para deixar claro que nós estamos falando de uma realidade
de fato que é a realidade da Bíblia. Tá certo? Aproveitando, então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê graça para meditar em toda a palavra, para meditar em toda a Bíblia o tempo todo. Uma das orações, né, eu não costumo fazer isso, mas falei hoje sobre falar, viver, sobre mergulhar na Bíblia, sobre falar sobre a Bíblia, viver a Bíblia, enfim. Que tal a gente orar a Bíblia? Fiz isso ontem, que a oração do Pai Nosso é a oração da Bíblia. Ore a Bíblia. Às vezes você fala assim, eu não sei como orar. Então, ore a Bíblia. Pegue lá os Salmos, ou a própria oração do Pai Nosso, ou outras orações da Bíblia, e ore. Ore para você mesmo. Então, hoje nós vamos orar. Aliás, eu vou até fazer o seguinte, vou quebrar meu protocolo aqui. Vou orar uma oração diferente hoje. Eu vou orar a oração que Paulo fez para os crentes da cidade de Éfeso, lá em Efésios capítulo 1. É uma oração que eu gosto muito, que fala inclusive sobre sermos iluminados com relação à palavra de Deus. Efésios 1, versículo 17. Nós vamos fazer essa oração então, já que é a oração de Paulo, nós vamos fazer essa oração aqui nessa manhã. Então vamos orar. Se você puder então, né? Eu vou quebrar o protocolo, mas nem tanto, né? Se você puder, então, pare um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Peço a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, a fim de que nós conheçamos a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então é isso, pessoal. Faça isso. Ore a Bíblia, fale da Bíblia, estude a Bíblia, leia a Bíblia e principalmente, principalmente não, entre outras coisas, ore aquilo que a Bíblia nos ensina, ou ore a Bíblia como forma de orar de uma maneira perfeita, tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui hoje, 22º dia então aí do nosso devocional. Amanhã, 23º dia, eu te espero aqui às 7h30 da manhã, tá certo? Deus abençoe, fiquem com Deus, ótima terça-feira para todos nós.